Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade, adentrando agora o conteúdo na parte da agropecuária, né? Falando um pouquinho também a respeito dos impactos provocados justamente por algumas técnicas de manejos agrícolas, né? No solo, na vegetação, né? Nos biomas que a gente estudou no início, tá ok? Então vamos lá, a gente vai falar da Revolução Verde, que nada mais, nada menos foi uma política adotada principalmente por empresas multinacionais dos países desenvolvidos, né, como uma possível solução de saída da ou escassez da fome, né, em diversos países aí. E a gente vai estar observando, analisando todos esses pontos aí e fazendo as críticas necessárias a respeito desse projeto, né, político mundial. Bom, as inovações tecnológicas na agricultura para a obtenção de maior produtividade através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo, utilização de agrotóxicos e mecanização no campo, que aumentasse a produtividade, ficou denominada de Revolução Verde. Esse é o conceito básico da Revolução Verde, né? Esse processo ocorreu através aí de desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e climas, adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento também de máquinas. Então, a política ela adotava essa regra, né, esse procedimento, alegando ao mundo que seria muito favorável e positivo à utilização da Revolução Verde, principalmente nos países que não tinham uma elevada produtividade e, consequentemente, passavam fome. Ou seja, usaram a justificativa da fome, né, para implantar esse processo na agricultura mundial. A expressão Revolução Verde ela foi criada em 1966 em uma conferência em Washington por William Gould, né, que disse que há um pequeno grupo de pessoas interessadas no desenvolvimento dos países com déficit de alimentos. É a Revolução Verde feita à base de tecnologia e não o sofrimento do povo. Esse foi a principal frase, né, do discurso dele. A implantação de novas técnicas agrícolas iniciou-se no fim da década de 1940, porém os resultados expressivos foram obtidos durante as décadas de 60 e 70, 1970, onde países em desenvolvimento aumentaram significativamente a sua produção agrícola. Bom, pessoal, esse programa ele foi financiado pelo grupo Rockefeller, né, sediado em Nova York, utilizando um discurso ideológico de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo, como eu falei anteriormente para vocês, né? O grupo Rockefeller expandiu seu mercado consumidor, fortalecendo as ações aí da corporação com venda de pacotes de insumos agrícolas, principalmente para países em desenvolvimento, no caso aí a Índia, Brasil, México, né, a própria China também. O grupo patrocinou projetos em determinados países, criteriosamente selecionados, né? As nações escolhidas foram o México, Filipinas, Estados Unidos e, em menores proporções, também o Brasil. Tá? Bom, o que essa indústria, né, essa empresa, ela produzia? Sementes modificadas desenvolvidas em laboratórios possuem alta resistência a diferentes tipos de pragas e doenças. Seu plantio, aliado à utilização de agrotóxicos, né, de alta performance, fertilizantes, implementos agrícolas e máquinas, aumenta significativamente a produção agrícola. Na realidade, o grupo Rockefeller estava fazendo uma propaganda de um novo produto tecnológico e avançado, da qual eles haviam desenvolvido em laboratório, que é os OGMs, organismos geneticamente modificados, mais conhecidos popularmente aí no mercado, né, como transgênicos. Constatou-se um aumento extraordinário na produção de alimentos. No México, as experiências iniciais e mais significativas foram realizadas com o trigo, que em 7 anos quadriplicou a sua produção. Nas Filipinas, as pesquisas foram realizadas com arroz. O resultado foi satisfatório, havendo um grande aumento na produção e colheita. Ok? Esses foram os resultados obtidos aí das pesquisas, né, na prática, em países, tá? Que foram membros aí que serviram como cobaias, vamos dizer assim, né? Porém, a fome no mundo não reduziu, pois a produção dos alimentos nos países em desenvolvimento é destinada principalmente aos países ricos e industrializados, como Estados Unidos, Japão, países da União Europeia. Então, o que se chega à conclusão, determinado ponto inicialmente aqui, é que a fome não reduziu por quê? Porque falta um gerenciamento, uma administração dessa produção. Porque o mundo produz em grande quantidade, porém, a maior parte dessa quantidade produzida é destinada principalmente à industrialização, para as indústrias, né, dos países desenvolvidos, tá? Em detrimento
dos próprios países que produzem em grande quantidade, né, que fica com uma pequena parcela dessa produção. Bom, a modernização no campo alterou a estrutura agrária. Pequenos produtores que não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção não atingiram produtividade suficiente para competir com as grandes empresas agrícolas, se endividaram com empréstimos bancários solicitados para a mecanização das atividades, tendo como única forma de pagamento a venda de propriedade para outros produtores, aumentando aí a desigualdade no campo, principalmente aumentando em hectares, né, ou alqueires, as terras aqui no Brasil para os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, né, que têm em sua vida as empresas agrícolas, né. Bom, a Revolução Verde proporcionou tecnologias que atingissem maior eficiência na produção agrícola, aumentando significativamente aí a produção de alimentos, né? Entretanto, a fome mundial não foi solucionada, desbancando aí o discurso humanitário de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome em países em desenvolvimento. Na realidade, foi uma propaganda feita pela empresa, né, para que ela pudesse vender, né, o seu produto, da qual havia investido enormes proporções em dinheiro, tá ok? Bom, pessoal, só fazendo uma análise, né, crítica a respeito dessa questão da Revolução Verde, infelizmente ela não foi possível acabar com a fome no mundo, né, por conta da gestão, da administração, do gerenciamento desses alimentos, né, totalmente cerca de 70%, 80% destinados aí a países ricos, né, em sua grande maioria, enquanto que os países em desenvolvimento, que são os principais produtores, né, ficam com um pouco e não é satisfatório para atender de uma demanda assim maior, né, da população, né, e fora os impactos, né, impactos ambientais causados não somente no solo, mas também na própria sociedade em si, porque ainda existem pesquisas de avanços, né, para que a gente possa analisar o efeito desses produtos, né, totalmente modificados em laboratórios no organismo humano. E também na questão do solo, né, que efeito que causa no solo, ou mesmo na vegetação ali próxima, né, as consequências que podem trazer para os biomas, a biodiversidade de um modo geral, né, a biosfera de um modo geral. Bom, espero que tenha passado aí a noção básica do que foi essa Revolução Verde. A gente vai dar continuidade nos próximos blocos aí de aulas, né? Então, obrigado a todos pela atenção, pela participação. Todos juntos aí contra o coronavírus, né? Estamos aí unidos, né, contra essa pandemia. Lembrando a vocês que essa aula, assim como as demais, elas estão disponíveis no meu canal Geo Cerrado. Sempre que vocês necessitarem, basta acessar. Forte abraço e até a próxima.